A mentira que te mantém preso. Quase tudo o que te ensinaram sobre dinheiro não foi feito para te libertar, mas para te manter ocupado. Se você observar com honestidade, vai perceber algo desconfortável. A maioria das pessoas não vive uma vida financeira difícil porque falta esforço. Elas vivem assim porque aprenderam a jogar um jogo errado e nunca foram avisadas. Desde cedo, repetiram para você que o caminho era simples: estudar, trabalhar duro, ser responsável e, com o tempo, tudo se ajeitaria. Essa ideia parece lógica, parece justa, parece segura. Mas a realidade mostra outra coisa. Milhões de pessoas estudaram, trabalharam duro, foram responsáveis e, mesmo assim, vivem no limite, cansadas, ansiosas, sempre esperando o próximo salário como quem espera ar para respirar. Isso não acontece por acaso. Acontece porque existe uma mentira silenciosa operando por trás desse modelo. A mentira não é que trabalhar é ruim. A mentira é acreditar que trabalhar mais, por si só, resolve uma vida financeira desorganizada. Existe um padrão que quase ninguém questiona. Quando o dinheiro aperta, a resposta automática é sempre a mesma: preciso ganhar mais. E então, a pessoa aceita mais horas, mais pressão, mais cansaço. O dinheiro até aumenta por um tempo, mas a tranquilidade não vem. Pouco depois, o aperto volta. Às vezes pior. Esse ciclo se repete tantas vezes que vira normal, e tudo o que vira normal deixa de ser questionado. Mas aqui estava dizendo ganhar mais não corrige um padrão mental errado. Só o amplifica. O dinheiro tem uma característica que poucas pessoas entendem. Ele não conserta comportamentos. Ele revela. Se alguém é impulsivo com pouco, será impulsivo com muito. Se alguém é desorganizado com pouco, será desorganizado com muito. Se alguém usa dinheiro para aliviar emoções, fará isso em qualquer nível de renda. Por isso, existem pessoas que ganham pouco e vivem com calma, e pessoas que ganham muito e vivem com medo constante. A diferença não está no valor que entra. Está na estrutura que sustenta esse valor. A grande mentira que te mantém preso é essa: a ideia de que o problema financeiro está sempre fora de você. No salário, no governo, na economia, no chefe, no mercado. Tudo isso influencia, claro, mas nada disso explica por que pessoas em condições semelhantes têm resultados tão diferentes. Quando você acredita que a solução está sempre fora, você entrega o controle. E quem entrega o controle vive reagindo, nunca decidindo. Reagir é viver apagando incêndios. Decidir é construir. A maioria das pessoas vive financeiramente reagindo. Reage às contas. Reage aos imprevistos. Reage às emoções. Reage às oportunidades que aparecem sem planejamento. A reação constante gera exaustão. A exaustão não vem só do trabalho. Vem da sensação de nunca sair do lugar. Existe um momento silencioso em que a pessoa começa a aceitar o aperto como parte da vida adulta. Ela diz coisas como: é assim mesmo. Todo mundo vive assim. Não tem como fugir disso. Essas frases parecem realistas, mas são rendição disfarçada. Quando você aceita o aperto como normal, você para de buscar estrutura. E sem estrutura não existe prosperidade possível. Prosperidade não é luxo extremo. Não é ostentação. Não é riqueza fantasiosa. Prosperidade, no nível mais básico e real, é tranquilidade. É não viver com medo constante. É não sentir o estômago apertar toda vez que surge um imprevisto. É poder decidir com calma. E essa tranquilidade não nasce do acaso. Ela nasce de um tipo específico de pensamento. O pensamento financeiro da maioria das pessoas é curto. Curto prazo. Alívio imediato. Sobrevivência. Isso não é defeito de caráter. É adaptação.
Quando alguém vive muito tempo apertado, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Nesse modo, ele não pensa em longo prazo. Ele busca alívio rápido. E o alívio rápido quase sempre custa caro depois. Gastar vira anestesia. Parcelar vira solução. Ignorar vira defesa. Nada disso acontece porque a pessoa é fraca. Acontece porque o cérebro está tentando proteger. Mas proteção excessiva vira prisão. Enquanto você vive apenas tentando aliviar o presente, o futuro fica cada vez mais pesado. A mentira que te mantém preso não é explícita. Ninguém te diz: não pense, apenas sobreviva. Isso acontece de forma sutil. A cultura inteira empurra para o consumo rápido, para a comparação constante, para a sensação de que você está sempre atrasado. E quando alguém se sente atrasado, decide mal. Decide com pressa. Decide por medo. Decide por impulso. Aqui está um ponto crucial. O dinheiro cobra decisões mal feitas, não intenções. Você pode ter as melhores intenções do mundo. Se suas decisões forem impulsivas, o resultado será instável. Prosperidade começa quando você entende que intenção não basta. É preciso método. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso claramente, mas é importante ouvir. Ninguém organiza a vida financeira no meio do caos. Primeiro vem a clareza. Depois vem a organização. Depois vem o crescimento. Quem tenta pular a clareza vive frustrado. Clareza começa com uma pergunta simples e desconfortável. Será que o que me ensinaram sobre dinheiro realmente funciona? Não para alguém ideal, não para exceções, mas para a vida real. Se o modelo funcionasse tão bem assim, a maioria estaria tranquila. E não está. A partir deste ponto, algo precisa ficar claro. Você não está aqui para aprender truques. Está aqui para reconstruir a base. Nada do que vem nos próximos capítulos depende de sorte, dom ou talento especial. Depende de consciência e repetição. E consciência começa quando você para de culpar apenas o exterior e assume o poder de decidir diferente. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se libertar. Enquanto você acredita que não tem escolha, você realmente não tem. Quando percebe que tem escolha, mesmo que limitada, algo muda internamente. Você para de se sentir vítima do dinheiro e começa a vê-lo como uma ferramenta. Este capítulo não foi feito para te animar, foi feito para te acordar. Se algo aqui incomodou, é um bom sinal. Incomodar é o primeiro passo da mudança real, porque só questiona quem ainda não desistiu. A mentira que te manteve preso começa a perder força. No momento em que você percebe isto, prosperidade não é consequência direta de esforço, é consequência de estrutura. E estrutura pode ser construída. A partir daqui, nada mais será sobre correr atrás. Será sobre pensar melhor, decidir melhor e sustentar melhor. Esse é o ponto de virada. E ele começa agora. Capítulo 2. Por que trabalhar mais não te enriquece? O esforço sem direção não cria riqueza, cria cansaço. Trabalhar mais parece a solução mais lógica quando o dinheiro aperta. É o conselho mais repetido, mais aceito, mais respeitado. Se falta dinheiro, trabalhe mais. Se não sobra, se esforce mais. Se não funciona, insista. Essa lógica parece sólida, quase inquestionável, mas ela esconde um problema profundo. Confunde esforço com resultado sustentável. Trabalhar mais aumenta a renda em muitos casos. Isso é verdade. O que quase ninguém diz é que aumentar renda não significa enriquecer. Enriquecer, no sentido real, não é ganhar mais por um período. É construir uma condição que se sustenta sem te esgotar. E é aqui que a maioria quebra. Existe um limite invisível no modelo de trabalhar mais. O corpo cansa, a mente satura, a atenção diminui, as decisões pioram. Quando você vive sempre no máximo, qualquer imprevisto te derruba.
Trabalhar mais resolve o agora, mas cobra juros no depois. Observe algo simples: se trabalhar mais fosse o caminho para enriquecer, as pessoas mais cansadas seriam as mais prósperas. Mas não são. Muitas estão exaustas, endividadas e emocionalmente drenadas. Isso não é falta de mérito. É um modelo falho. O problema não é o trabalho. O problema é colocar todo o peso da prosperidade em cima dele. Quando o trabalho vira a única solução, ele se torna uma prisão. Você começa a trocar tempo por dinheiro sem parar. E tempo é o recurso mais caro que existe. Existe um ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais cansada a pessoa está, piores ficam suas decisões financeiras. Cansaço gera impulso. Impulso gera gasto. Gasto gera aperto. Aperto gera mais trabalho. O ciclo se fecha. Trabalhar mais, dentro de uma estrutura mental desorganizada, é como jogar água em um balde furado. Você pode até aumentar o fluxo, mas nunca cria reserva. Muitas pessoas acreditam que enriquecer é apenas uma questão de chegar lá. Como se existisse um patamar mágico de renda, em que tudo finalmente se organiza. Isso raramente acontece. O que acontece, na maioria das vezes, é o padrão antigo subir de nível junto com a renda. Mais gastos, mais compromissos, mais pressão. Existe um nome para isso: expansão de padrão de vida sem estrutura. A pessoa ganha mais, mas não muda a forma de decidir. O dinheiro entra e sai mais rápido, mas a tranquilidade não chega. Aqui está uma verdade desconfortável. Ninguém enriquece de verdade sem aprender a sustentar dinheiro. Sustentar dinheiro é diferente de ganhar dinheiro. Ganhar depende de esforço externo. Sustentar depende de estrutura interna. Trabalhar mais pode aumentar sua capacidade de ganhar, mas não aumenta automaticamente sua capacidade de sustentar. E sem sustentar, tudo é temporário. Observe as pessoas que parecem sempre dar um jeito. Elas trabalham, ganham, resolvem o mês e depois começam tudo de novo. Isso não é vida financeira. É sobrevivência organizada. Existe um erro silencioso aqui: achar que esforço resolve problemas estruturais. Problemas estruturais exigem mudança de padrão, não mais intensidade. Outro ponto ignorado: quanto mais você trabalha, menos tempo tem para pensar. E pensar é essencial para prosperar. Sem pensar, você reage. Sem reagir, você decide. E decisões constroem riqueza. O excesso de trabalho rouba algo valioso: lucidez. A mente cansada aceita qualquer alívio, aceita parcelamento, aceita compromissos ruins, aceita decisões que resolvem agora. O preço vem depois. Trabalhar mais não te enriquece, porque riqueza não é produzida só com esforço. Ela é produzida com clareza, estratégia, decisão, repetição consciente. Sem isso, o esforço se perde. Existe um mito perigoso: o mito da recompensa automática. A ideia de que, se você se esforçar o suficiente, a vida financeira vai se ajeitar sozinha. A realidade não funciona assim. A vida não recompensa esforço. Recompensa direção. Você pode estar correndo muito rápido, na direção errada. E quanto mais rápido corre, mais distante fica do que realmente importa. Prosperidade exige algo que o excesso de trabalho impede: espaço mental, espaço para analisar, espaço para decidir, espaço para corrigir. Sem espaço, não há estratégia. Aqui está um ponto crucial. Trabalhar mais é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Funciona no início, mas não sustenta. E tudo o que não sustenta gera ansiedade. Quando você entende isso, algo muda. Você para de perguntar apenas: como ganho mais? E começa a perguntar: como sustento melhor? Essa mudança de pergunta muda tudo.
Sustentar melhor significa decidir antes, gastar com intenção, respeitar limites, criar margem, pensar no longo prazo. Nada disso exige trabalhar mais, exige trabalhar diferente. O trabalho deve ser uma ferramenta de construção, não um remendo constante. Quando você usa o trabalho apenas para tapar buracos, nunca constrói base. Este capítulo não te convida a trabalhar menos por irresponsabilidade. Te convida a trabalhar com mais inteligência financeira. O esforço continua importante, mas deixa de ser o único pilar. A partir daqui, você começa a entender algo essencial. Riqueza não nasce do cansaço, nasce da clareza. E clareza exige mudança de padrão. No próximo passo dessa jornada, você vai enxergar como esse padrão se forma. E por que tantas pessoas ficam presas a ele sem perceber. Quando isso fica claro, o jogo muda. Capítulo 3. O padrão invisível da escassez. A escassez mais perigosa não é a falta de dinheiro, é o modo de pensar que o faz desaparecer. Existe algo operando silenciosamente na vida financeira da maioria das pessoas. Algo que não aparece nos extratos, não é ensinado na escola e raramente é percebido conscientemente. É o padrão invisível da escassez. Ele não se manifesta apenas quando falta dinheiro. Ele se manifesta na forma como você pensa, decide e reage, mesmo quando o dinheiro entra. Por isso, tantas pessoas continuam presas mesmo depois de melhorar a renda. O padrão da escassez não começa no bolso. Começa na mente. Ele se forma ao longo do tempo, em pequenas experiências repetidas, aperto constante, medo de faltar, insegurança, comparação, urgência. A mente aprende a operar em modo defensivo. E quando a mente opera assim, todas as decisões financeiras passam a ser guiadas por proteção, não por construção. Quem vive no padrão da escassez não pensa em crescimento, pensa em sobrevivência. Não decide para o longo prazo. Decide para aliviar o agora. Esse padrão não é racional, é emocional. Uma das maiores ilusões é acreditar que a escassez acaba quando o dinheiro aumenta. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. O dinheiro aumenta, mas o medo cresce junto. Medo de perder, medo de errar, medo de voltar para trás. E o medo faz a pessoa tomar decisões ruins, ou não tomar decisão nenhuma. O padrão da escassez cria comportamentos previsíveis. Alguns gastam rápido, porque inconscientemente acreditam que o dinheiro não vai durar. Outros seguram demais, porque acreditam que qualquer gasto é uma ameaça. Ambos estão presos ao mesmo padrão. Escassez não é gastar muito ou gastar pouco, é não confiar. Não confiar no futuro, não confiar em si mesmo, não confiar no processo. Sem confiança, não existe estabilidade. Observe como o padrão se revela em frases comuns. Se eu não gastar agora, depois não vou ter. Dinheiro nunca fica. Quando sobra um pouco, sempre acontece algo. Não dá para planejar. Essas frases parecem descritivas, mas são programações. A mente passa a agir para confirmar essas crenças. O padrão invisível da escassez cria um ciclo silencioso. Quando o dinheiro entra, surge alívio. O alívio vira relaxamento excessivo. O relaxamento vira gasto sem intenção. O gasto traz culpa. A culpa traz ansiedade. A ansiedade traz decisões ruins. E o ciclo se fecha. Nada disso acontece por falta de inteligência. Acontece por falta de consciência do padrão. Enquanto você não vê o padrão, você vive dentro dele. Existe um momento importante na vida financeira. O momento em que a pessoa percebe que não é azar, não é perseguição, não é sempre comigo. É repetição. E repetição aponta para padrão. O padrão da escassez também se manifesta na forma como você reage a oportunidades. Alguns têm medo de qualquer risco, porque o erro parece insuportável.
Outros se jogam em qualquer promessa, porque querem sair rápido da dor. Ambos estão reagindo, não escolhendo. Quando alguém vive muito tempo apertado, o cérebro aprende que pensar em longo prazo é perigoso. Ele entende que o agora é tudo o que existe, mas prosperidade só existe no longo prazo. Essa é a contradição central da escassez. Escassez não permite paciência, não permite espera, não permite estratégia. Ela exige resposta imediata, e respostas imediatas quase sempre custam caro. Aqui está um ponto essencial. O padrão da escassez não desaparece sozinho. Ele não vai embora só porque você quer, nem só porque você ganha mais. Ele só muda quando é substituído conscientemente. Substituir um padrão exige 3 coisas: percepção, decisão e repetição. Primeiro, você percebe que o padrão existe. Depois, decide não agir mais automaticamente. Por fim, repete novas escolhas até virar hábito. Sem essas etapas, nada muda. A maioria das pessoas nunca chega à primeira etapa. Elas vivem achando que o problema é sempre externo. Quando algo dá errado, reforçam a crença. Está vendo? Nunca dá certo. Sem perceber, alimentam o próprio padrão. Romper com a escassez exige um tipo específico de coragem. A coragem de pausar. Pausar antes de gastar. Pausar antes de decidir. Pausar antes de reagir. A pausa quebra o ciclo. Essa pausa cria um espaço pequeno, mas poderoso. É nesse espaço que a decisão consciente entra. Sem pausa, não há escolha. Há apenas reação. O padrão da escassez odeia silêncio, odeia planejamento, odeia previsibilidade, porque tudo isso ameaça sua existência. Quando você começa a criar previsibilidade, o padrão enfraquece. Quando você cria rotina financeira, ele enfraquece. Quando você decide antes, ele enfraquece. Nada disso acontece de uma vez. Mas acontece. É importante entender algo. Romper com a escassez não significa viver sem medo algum. Significa não obedecer ao medo. O medo pode aparecer, mas não decide mais. A escassez tenta convencer você de que sempre está atrasado, de que nunca é suficiente, de que o tempo está acabando. Essa sensação gera pressa, e pressa é inimiga da prosperidade. Quando você começa a operar fora desse padrão, algo muda internamente. Você passa a decidir com mais calma, a errar menos, a corrigir mais rápido. E isso cria algo novo: confiança. Confiança não no dinheiro em si, mas na sua capacidade de lidar com ele. Essa confiança é o oposto da escassez. O padrão invisível da escassez perde força. Quando você entende uma verdade simples, o dinheiro não some por destino. Ele segue decisões. Quando as decisões mudam, o caminho muda. Este capítulo não foi feito para te culpar. Foi feito para te mostrar algo que estava escondido. O que é visto pode ser transformado. O que permanece invisível continua controlando. A partir daqui, você já não pode mais dizer que não sabe. E isso é libertador. Porque agora, toda vez que a escassez tentar comandar uma decisão, você vai reconhecê-la. E reconhecer é o primeiro passo para sair do ciclo. O padrão começa a perder força, no momento em que você o enxerga. Capítulo 4. A psicologia oculta do dinheiro. Você não lida com dinheiro como imagina. Você lida com emoções disfarçadas de decisões. O dinheiro é uma das poucas coisas na vida que parecem totalmente racionais, mas são profundamente emocionais. As pessoas gostam de acreditar que tomam decisões financeiras com lógica, que analisam, comparam, calculam. Na prática, a maioria decide primeiro com emoção, e só depois usa a lógica para justificar. Essa é a psicologia oculta do dinheiro. Quase ninguém foi ensinado a lidar com o que o dinheiro representa internamente. Ensinaram a ganhar. Ensinaram a gastar. Ensinaram a pagar contas. Mas raramente alguém ensinou a perceber.
o que o dinheiro ativa emocionalmente, e é aí que mora o problema. Para algumas pessoas, dinheiro significa segurança. Para outras, liberdade. Para outras, poder. Para outras, medo. Para outras, conflito. Esses significados não são escolhidos conscientemente, são construídos ao longo da vida. E uma vez construídos, passam a comandar decisões sem pedir permissão. Quando alguém associa dinheiro à segurança, pode se tornar excessivamente rígido. Quando associa à liberdade, pode gastar sem limite. Quando associa ao medo, evita olhar, planejar ou decidir. Quando associa ao poder, pode gastar para provar valor. Nenhuma dessas relações é, por si só, boa ou ruim. O problema é não perceber qual delas está ativa em você. A psicologia do dinheiro não se revela nos grandes momentos. Ela aparece nas pequenas decisões, na compra por impulso, no parcelamento automático, na dificuldade de dizer não, não medo de investir em si mesmo. Esses comportamentos parecem simples, mas carregam histórias internas. Existe um erro comum: achar que comportamento financeiro é apenas hábito. Não é. É hábito mais emoção. Se você tenta mudar o hábito, sem entender a emoção por trás, a mudança não se sustenta. Observe como o dinheiro é usado para regular emoções. Algumas pessoas gastam quando estão ansiosas, outras quando estão tristes, outras quando estão entediadas, outras quando querem se sentir valorizadas. O gasto vira uma forma rápida de alívio emocional. O problema não é o gasto em si, é o papel que ele passa a desempenhar. Quando o dinheiro vira anestesia, ele perde a função de construção. E tudo que é usado como anestesia cobra um preço depois. Existe também o outro extremo: o medo excessivo de gastar. Pessoas que sofreram muito financeiramente podem desenvolver um apego rígido ao dinheiro. Elas guardam, seguram, evitam qualquer risco. Por fora, parecem organizadas. Por dentro, vivem em alerta constante. Isso também é psicologia do dinheiro. O dinheiro passa a representar proteção absoluta, e qualquer gasto é percebido como ameaça. Essa relação cria tensão, não tranquilidade. Outro ponto pouco falado: a relação com o dinheiro é profundamente influenciada pela infância. Não pelo que foi dito, mas pelo que foi vivido. Se o dinheiro era motivo de briga, o cérebro associa dinheiro a conflito. Se faltava constantemente, associa a medo. Se era usado para compensar a ausência emocional, associa a conforto. Essas associações continuam ativas na vida adulta. Você pode ganhar mais, mudar de cidade, trocar de trabalho, mas se não mexer nessas associações, o padrão te acompanha. A psicologia oculta do dinheiro também aparece na comparação. Comparar-se financeiramente é um gatilho emocional poderoso. A comparação ativa sensação de atraso, inferioridade ou pressão. E essas sensações geram decisões ruins. Quando alguém se sente para trás, tende a acelerar. E acelerar financeiramente sem base é uma das formas mais rápidas de errar. Muitas decisões ruins não nascem da vontade de errar. Nascem da tentativa de aliviar uma sensação interna. Essa é uma chave importante. As pessoas não gastam por dinheiro, gastam por sensação. Status, pertencimento, alívio, prazer, controle. O dinheiro vira meio para alcançar estados emocionais. Quando você entende isso, para de se julgar tanto e começa a se observar melhor. A observação muda o jogo. A psicologia do dinheiro também explica por que algumas pessoas evitam completamente olhar para números. Não é preguiça, é medo. Olhar para números pode ativar culpa, vergonha ou sensação de fracasso. O cérebro prefere evitar a dor, mas evitar números não elimina problemas, apenas os torna invisíveis. Existe um princípio simples: o que você evita te controla. Quando você evita olhar para suas finanças, elas decidem por você.
Quando você encara, o controle volta. Outro ponto psicológico importante: a confusão entre valor pessoal e dinheiro. Muitas pessoas, inconscientemente, medem o próprio valor pelo quanto ganham. Quando isso acontece, cada dificuldade financeira vira uma ameaça à identidade. Isso gera ansiedade constante. Separar valor pessoal de dinheiro é essencial para a maturidade financeira. Você não vale mais quando ganha mais, e não vale menos quando passa por dificuldades. Quando essa separação acontece, as decisões ficam mais claras. A psicologia oculta do dinheiro também influencia. Como você reage a erros. Algumas pessoas se punem, outras ignoram. Poucas ajustam. Punir gera paralisia. Ignorar gera repetição. Ajustar gera crescimento. A resposta ao erro define o futuro financeiro mais do que o erro em si. Aqui está uma verdade libertadora. Ninguém tem uma relação neutra com dinheiro. Todos carregam histórias, emoções e crenças. O problema não é ter essas coisas. O problema é não saber que elas existem. Quando você traz essas dinâmicas para a consciência, algo muda profundamente. Você começa a perceber quando uma decisão é emocional, quando é reativa, quando é impulsiva. E essa percepção cria escolha. Escolha é o oposto de compulsão. Quando você escolhe, o dinheiro deixa de comandar. Ele volta a ser ferramenta. Este capítulo não foi feito para te analisar psicologicamente. Foi feito para te dar clareza. Clareza sobre por que decisões que parecem irracionais fazem sentido dentro de uma lógica emocional. E quando você entende a lógica, pode mudá-la. A psicologia oculta do dinheiro perde força. Quando você para de reagir automaticamente e começa a decidir conscientemente. A partir daqui, o dinheiro deixa de ser um campo de batalha emocional e começa a se tornar um campo de construção. Esse é o início da maturidade financeira real. Capítulo 5. Identidade financeira. Quem você é quando ninguém vê? O dinheiro obedece menos ao que você deseja e mais ao que você pratica quando ninguém está olhando. Existe uma verdade silenciosa sobre prosperidade que quase ninguém gosta de encarar. Sua vida financeira é o reflexo direto da sua identidade, não das suas intenções. Identidade não é o que você diz que quer ser. É o que você faz repetidamente, especialmente quando não há pressão externa, aplauso ou vigilância. É ali, no invisível, que o padrão se forma. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam ganhar mais para depois mudar o comportamento. Mas a realidade funciona ao contrário. Primeiro, o comportamento muda. Depois, o resultado acompanha. Enquanto alguém age como uma pessoa desorganizada, impulsiva ou negligente com dinheiro, não importa quanto ganhe. O resultado será instável. Identidade financeira é a soma das suas decisões pequenas, as decisões que parecem irrelevantes, a compra não planejada, o gasto que ninguém vai saber, o parcelamento feito sem pensar, a revisão que você adiou. Esses momentos constroem quem você é financeiramente. Quando ninguém está olhando, quando não há cobrança, quando não há medo imediato, qual é a sua postura com o dinheiro? Você decide antes ou reage depois? Você revisa ou evita? Você respeita limites ou os ignora? Essas respostas moldam sua identidade. Existe uma diferença profunda entre imagem financeira e identidade financeira. Imagem é o que você mostra. Identidade é o que você sustenta. Alguém pode parecer bem financeiramente e estar completamente desorganizado. Outro pode viver de forma simples e ter uma base sólida. O dinheiro responde à identidade, não à imagem. A identidade financeira se forma cedo, mas não é fixa. Ela nasce de experiências, observações e repetições. Se você cresceu vendo improviso, urgência e aperto, é natural que isso pareça normal. Normal não significa correto.
significa familiar. E o cérebro tende a repetir o que é familiar. Mudar identidade financeira não é negar o passado. É escolher conscientemente um novo padrão. Mas isso exige algo que poucas pessoas querem oferecer: coerência. Não coerência ocasional. Coerência repetida. Aqui está um ponto essencial. O cérebro acredita no que você faz, não no que você promete. Você pode dizer 1000 vezes que quer estabilidade. Se suas ações contradizem isso, o cérebro entende que estabilidade não é prioridade e continua agindo como antes. Por isso, mudanças profundas não começam com grandes decisões. Começam com microdecisões. Guardar antes de gastar. Dizer não quando ninguém veria problema. Revisar números mesmo sem vontade. Essas ações pequenas reprogramam a identidade. Identidade financeira madura não se constrói com força de vontade constante. Se constrói com sistemas simples e repetíveis. Quando você cria um sistema, mesmo básico, você deixa de depender do humor, do cansaço ou da motivação. E isso muda tudo. Existe um erro comum: achar que identidade muda quando o saldo aumenta. Na verdade, o saldo aumenta quando a identidade muda. Quando você começa a agir como alguém organizado, o dinheiro passa a ficar mais tempo. Quando age como alguém consciente, os erros diminuem. O resultado é consequência. A identidade financeira também se revela na forma como você lida com erros. Uma pessoa imatura se pune ou se ignora. Uma pessoa madura ajusta. Punir cria vergonha. Vergonha paralisa. Ajustar cria aprendizado. Aprendizado constrói estabilidade. Outro ponto pouco percebido. Identidade financeira tem muito a ver com autorrespeito. Autorrespeito financeiro é não se colocar repetidamente em situações que você sabe que vão gerar sofrimento depois. Não por medo, mas por clareza. Quando você se respeita financeiramente, suas decisões mudam sem esforço excessivo. Muitas pessoas confundem liberdade com ausência de limites. Mas limites não tiram liberdade. Criam. Sem limites, você vive reagindo às consequências. Com limites, você escolhe. A identidade financeira madura entende isso. Existe um momento importante na mudança de identidade, quando você para de negociar consigo mesmo. Você não discute mais se dessa vez pode. Você já decidiu antes. Decisão antecipada economiza energia mental, e energia mental é um ativo financeiro invisível. Identidade financeira também define como você reage ao tempo. Pessoas imaturas querem resolver tudo rápido. Pessoas maduras respeitam o processo. A pressa quase sempre denuncia a insegurança. Quem confia no processo não precisa correr. Aqui está uma verdade silenciosa. Ninguém se torna financeiramente estável por acaso. Estabilidade é construída quando você escolhe, todos os dias, agir como a pessoa que quer se tornar. Mesmo quando ninguém está vendo. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa provar nada. Não precisa convencer ninguém. Basta agir de forma diferente no invisível. Com o tempo, o visível acompanha. A identidade financeira correta não exige perfeição. Exige consistência. Você vai errar às vezes. Isso não destrói a identidade. O que destrói é repetir o erro sem ajuste. Quando você ajusta rápido, reforça quem você está se tornando. E isso cria confiança interna. Confiança não no dinheiro, mas em si mesmo. Essa confiança muda tudo. Ela reduz ansiedade, reduz impulsividade, reduz necessidade de provar. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma ferramenta sob controle. Este capítulo é um convite silencioso. Um convite para olhar menos para fora e mais para o que você faz quando ninguém vê, porque é ali, longe dos olhos dos outros, que sua verdadeira vida financeira está sendo construída. E a partir do momento em que você escolhe agir diferente nesse espaço invisível, o jogo começa a mudar de verdade.
Capítulo 6. Decisões que criam estabilidade. Estabilidade não nasce de grandes acertos, mas de pequenas decisões repetidas com calma. A maioria das pessoas imagina que estabilidade financeira é resultado de um grande evento. Um aumento, uma oportunidade rara, um golpe de sorte. Na prática, estabilidade quase nunca chega assim. Ela se constrói silenciosamente, decisão por decisão. Decisões pequenas, pouco emocionais, repetidas. Existe uma diferença fundamental entre quem vive em instabilidade e quem constrói base. O tipo de decisão que cada um prioriza. Quem vive instável decide para aliviar. Quem constrói estabilidade decide para sustentar. Essa diferença muda tudo. Decisões de alívio são rápidas. Elas reduzem desconforto imediato, mas empurram o problema para frente. Decisões de sustentação são mais calmas, às vezes desconfortáveis no início, mas criam tranquilidade depois. Estabilidade nasce quando você aprende a escolher a segunda opção com mais frequência. Uma das decisões mais importantes e menos valorizadas é decidir antes. Decidir antes de gastar. Decidir antes de parcelar. Decidir antes de assumir compromissos. Quando você decide antes, não precisa negociar consigo mesmo depois. Isso reduz desgaste mental e diminui erros. A maioria das decisões ruins acontece quando a pessoa está cansada, ansiosa ou pressionada. Não porque ela não sabe o que fazer, mas porque o estado emocional domina. Uma decisão tomada em estado emocional alterado. Raramente é uma boa decisão financeira. Aprender a adiar decisões nesses momentos é um sinal claro de maturidade. Estabilidade exige um tipo específico de paciência. A paciência de esperar o momento certo. Esperar não é perder oportunidade, é filtrar. Quem aceita tudo, paga caro. Quem escolhe, constrói. Outro tipo de decisão essencial é a decisão de limite. Limites não surgem naturalmente, eles são escolhidos. Limite de gasto, limite de parcelamento, limite de risco. Esses limites não existem para te punir, existem para te proteger. Quando você respeita limites, o dinheiro começa a durar mais tempo. Existe também a decisão de olhar para os números, mesmo quando dá desconforto. Evitar números não elimina problemas, só os torna invisíveis. Decidir olhar é decidir ter controle. Controle não é obsessão. É clareza mínima. Pessoas estáveis não sabem tudo sobre dinheiro, mas sabem o suficiente para não serem surpreendidas o tempo todo. Essa previsibilidade reduz a ansiedade. E menos ansiedade gera melhores decisões. Uma decisão que cria muita estabilidade é guardar antes de gastar, não depois. Guardar o que sobra raramente funciona, porque quase nunca sobra. Quando você decide guardar primeiro, você se adapta ao restante. Essa simples inversão muda o padrão. Outra decisão importante é não confundir desejo com necessidade. Desejo é legítimo, mas não precisa ser atendido imediatamente. Quando você aprende a diferenciar, reduz gastos impulsivos. Sem viver em privação. Estabilidade também nasce da decisão de não competir financeiramente. Comparação cria pressa. Pressa gera erro. Quando você para de competir, começa a construir. Cada pessoa tem um ritmo. Ignorar isso gera frustração. Uma decisão silenciosa, mas poderosa, é revisar regularmente. Revisar gastos, revisar compromissos, revisar prioridades. Quem não revisa, repete erros. Quem revisa, ajusta cedo. Ajustar cedo custa pouco. Ajustar tarde custa caro. Decisões que criam estabilidade raramente são celebradas. Ninguém aplaude quando você não gasta. Ninguém percebe quando você escolhe não parcelar. Ninguém vê quando você respeita limites. Mas essas decisões constroem liberdade. Existe uma maturidade específica em aceitar que nem toda decisão precisa ser perfeita.
Ela precisa ser boa o suficiente e consistente. Buscar a decisão perfeita paralisa. Buscar a decisão sustentável liberta. Estabilidade não exige genialidade financeira. Exige coerência. Coerência entre o que você quer sustentar e o que você faz diariamente. Quando essa coerência se repete, o dinheiro para de ser uma fonte constante de tensão. Ao longo do tempo, essas decisões constroem algo maior que saldo. Confiança. Confiança de que você consegue lidar com imprevistos. Confiança de que erros não te destroem. Confiança de que o processo funciona. Essa confiança muda a forma como você vive. Decidir bem não elimina problemas, mas muda a escala deles. Problemas pequenos são ajustes. Problemas grandes são crises. Estabilidade reduz crises. Quando você entende isso, para de buscar atalhos e começa a valorizar o básico bem feito. O básico repetido com consciência. É mais poderoso do que qualquer movimento extremo. Este capítulo não te promete segurança absoluta. Isso não existe. Ele te oferece algo melhor, capacidade de sustentar. E quem sustenta com calma, vive com muito mais tranquilidade. Estabilidade não chega de repente. Ela se acumula. Decisão por decisão. Capítulo 7. Emoções que custam caro. O maior gasto financeiro da sua vida não aparece no extrato. Ele nasce das emoções que você não percebe. Poucas pessoas quebram financeiramente por falta de conhecimento. A maioria quebra por emoções mal administradas. Ansiedade, medo, culpa, euforia, comparação. Essas emoções não parecem perigosas à primeira vista, mas quando entram nas decisões financeiras, o custo é alto e quase sempre silencioso. A emoção mais cara de todas é a ansiedade. Ansiedade cria pressa. Pressa elimina análise. Sem análise, a decisão vira reação. Quando alguém decide para aliviar a ansiedade, não decide para sustentar o futuro. Compra para sentir alívio. Aceita condições ruins para resolver logo. Parcelas viram muletas emocionais. O problema não é a decisão em si, é o padrão que se repete. Ansiedade faz o dinheiro sair rápido. E quando sai rápido, volta o medo. Medo de faltar, medo de errar, medo de não dar conta. E o ciclo se fecha. Outra emoção extremamente cara é o medo. Medo de olhar números, medo de assumir erros, medo de tomar decisões. O medo paralisa. E enquanto você paralisa, os problemas continuam crescendo. Evitar não protege. Evitar adia. Existe também o medo disfarçado de prudência. A pessoa diz que está sendo cuidadosa, mas na verdade está travada. Ela não investe em si mesma. Não muda o que precisa mudar. Não decide. Ficar parado parece seguro, mas muitas vezes custa oportunidades importantes. A culpa é outra emoção cara. Culpa por erros passados. Culpa por gastar. Culpa por não ganhar mais. A culpa não corrige comportamento. Ela apenas desgasta. Pessoas culpadas financeiramente ou se punem demais, ou se sabotam depois. Em ambos os casos, o dinheiro sofre. Existe ainda a euforia, talvez a emoção mais subestimada. Euforia aparece quando o dinheiro entra. Um bônus, um aumento, um ganho inesperado. Nesse estado, o futuro desaparece. Tudo parece possível. O risco parece pequeno. Decisões tomadas em euforia costumam ser as mais caras. Euforia cria excesso. Excesso cria arrependimento. Arrependimento cria culpa. Mais um ciclo emocional se forma. A comparação é outra emoção silenciosa que custa caro. Comparar-se financeiramente cria sensação de atraso, e quem se sente atrasado, acelera. Acelerar sem base leva a decisões ruins, gastos para parecer, compras para se igualar, compromissos para não ficar
para trás. O preço vem depois. Existe também a emoção da necessidade de validação. Algumas pessoas gastam para provar algo, para serem vistas, para se sentirem aceitas. Esse tipo de gasto não constrói nada, apenas alimenta um vazio temporário. E vazio nunca se preenche com dinheiro. Outra emoção pouco percebida é o tédio. O tédio gera consumo automático. Compras sem propósito, gastos sem consciência. O dinheiro vira distração. Quando isso vira hábito, o custo mensal cresce sem explicação aparente. Todas essas emoções têm algo em comum. Elas tiram você do estado de decisão consciente. E prosperidade exige consciência. É importante entender algo essencial. Emoções não são o problema. O problema é obedecer automaticamente a elas. Sentir ansiedade não é errado. Decidir por ansiedade é caro. Sentir medo não é errado. Deixar o medo decidir é caro. Maturidade financeira não é ausência de emoção. É regulação emocional. Regulação significa perceber o que você está sentindo. E ainda assim, decidir com clareza. Existe uma habilidade que separa pessoas estáveis das instáveis. A capacidade de adiar decisões quando o estado emocional não está neutro. Não decidir agora é, muitas vezes, a melhor decisão. Pessoas financeiramente maduras aprendem a criar espaço entre a emoção e a ação. Esse espaço pode ser curto, mas é poderoso. É nele que a escolha entra. Um princípio simples ajuda muito. Não tomar decisões financeiras importantes. Quando estiver muito ansioso, muito eufórico ou muito frustrado, espere. O tempo acalma a emoção e revela a decisão correta. Outro ponto importante. Emoções mal resolvidas sempre reaparecem. Você pode ignorá-las por um tempo, mas elas voltam em forma de comportamento financeiro. Por isso, observar suas reações é mais eficaz do que tentar se controlar à força. Quando você começa a perceber qual emoção costuma comandar suas decisões, você ganha vantagem. Você deixa de ser surpreendido. A partir desse ponto, algo muda. O dinheiro deixa de ser usado para regular emoções e volta a ser usado para construir estabilidade. Estabilidade emocional e estabilidade financeira estão profundamente ligadas. Quanto mais equilibrado você está emocionalmente, melhores são suas decisões. E melhores decisões custam menos. Este capítulo não te pede para virar alguém frio ou distante. Te pede para virar alguém consciente. Consciência reduz o custo das emoções. Quando você aprende a reconhecer. As emoções que custam caro, você não precisa eliminá-las. Basta não colocá-las no comando. E quando elas deixam de comandar, o dinheiro finalmente começa a obedecer. Capítulo 8. Reprogramando o padrão financeiro. Você não muda sua vida financeira tentando mais. Muda quando passa a operar a partir de um novo padrão. Reprogramar o padrão financeiro não é apagar o passado. É tornar o novo mais forte do que o antigo. Tudo o que você viveu até aqui, decisões, emoções, hábitos, deixou marcas. Essas marcas viraram atalhos mentais. E esses atalhos comandam escolhas sem pedir permissão. Por isso, quando a pressão aumenta, o cérebro tende a voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido não funcione. Reprogramar é criar novos atalhos. Um erro comum é acreditar que reprogramação acontece com frases bonitas ou momentos de empolgação. Isso não se sustenta. O cérebro aprende por repetição, não por entusiasmo. Mudança real acontece quando o novo padrão é praticado. Mesmo quando não há vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece pequeno demais para importar. O padrão financeiro antigo se fortaleceu porque foi repetido por anos. Ele não será substituído por um único ato de força.
será substituído por consistência simples. Consistência não chama a atenção, mas vence. O primeiro passo da reprogramação é interromper o automático. Automático é gastar sem pensar. Automático é parcelar sem decidir. Automático é evitar números. Automático é reagir emocionalmente. Toda vez que você interrompe o automático, mesmo que por segundos, você enfraquece o padrão antigo. Interromper não exige controle rígido. Exige consciência. Consciência é perceber o impulso antes de agir. Nem sempre você vai agir diferente. Mas perceber já muda o jogo. O segundo passo é substituição consciente. Não basta dizer, não vou mais fazer isso. É preciso decidir o que entra no lugar. Se você gastava para aliviar a ansiedade, o que fará quando a ansiedade surgir? Se você evitava números por medo, qual será a sua nova resposta? Sem substituição, o cérebro volta ao antigo. Substituições eficazes são simples. Pausa antes de decidir. Adiamento consciente. Revisão rápida. Pergunta objetiva. Não precisam ser perfeitas, precisam ser praticáveis. Um recurso poderoso de reprogramação é a linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo sobre dinheiro. Programa o comportamento. Frases como eu nunca consigo ou isso não é para mim. Funcionam como ordens silenciosas. Reprogramar não é fingir que acredita em algo diferente. É escolher uma linguagem funcional. Linguagem funcional não empolga, alinha. Eu estou aprendendo a decidir melhor. Eu posso ajustar isso. Eu não preciso decidir agora. Essas frases reduzem pressão e aumentam clareza. Outro elemento central da reprogramação é o reforço diário. O cérebro precisa ser lembrado do novo padrão, não com excesso, com regularidade. Pequenos lembretes, revisões breves, momentos de atenção. Pouco, mas constante. Muitas pessoas falham na reprogramação, porque tentam mudar tudo de uma vez. Isso gera cansaço. E o padrão antigo vence. Mudanças pequenas têm menos resistência. E menos resistência significa mais permanência. Reprogramar o padrão financeiro também exige ambiente adequado. Ambiente influencia decisões mais do que força de vontade. Se você vive cercado de estímulos de consumo, urgência e comparação, o novo padrão luta para sobreviver. Filtrar o que você consome mentalmente. É uma decisão financeira. Outro ponto importante é repetir o novo padrão mesmo sem resultado imediato. O cérebro antigo tenta sabotar dizendo, está vendo? Nada mudou. Isso é esperado. O resultado externo demora mais do que o ajuste interno. Se você desiste nesse ponto, o padrão antigo se fortalece. A reprogramação funciona quando você entende que o objetivo inicial não é ganhar mais, é errar menos. Reduzir erros já muda tudo. Menos impulso, menos arrependimento, menos ansiedade. O ganho vem depois. Reprogramar não é virar alguém rígido, é virar alguém consciente. Consciência reduz desperdício, reduz desgaste emocional, reduz conflito interno. Um sinal claro de que a reprogramação está funcionando é quando decisões que antes exigiam esforço começam a parecer naturais. Você não luta tanto consigo mesmo. Você simplesmente decide melhor. Outro sinal é a redução do drama financeiro. Os problemas não desaparecem, mas deixam de dominar sua mente. Você passa a ver ajustes, não ameaças. Reprogramação também envolve perdoar o próprio passado financeiro. Sem perdão, o padrão antigo usa a culpa como âncora. Perdoar não é esquecer, é aprender sem se punir. A punição mantém o padrão vivo. Agora, é importante reforçar algo. Reprogramação não termina. Ela se mantém. Mas manter é mais fácil do que começar. Depois que o novo padrão se fortalece,
ele passa a trabalhar a seu favor. Neste ponto, você já não está tentando mudar, você está operando diferente. E isso muda a trajetória. Trajetórias não se alteram com picos de esforço, mas com ajustes contínuos. Reprogramar o padrão financeiro é assumir algo simples e poderoso. Você não precisa lutar contra si mesmo. Você precisa treinar a si mesmo. Treinar decisões, treinar pausas, treinar clareza. Com o tempo, o que foi treinado se torna natural. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um campo de tensão constante e passa a ser um campo de construção. E construção é silenciosa, mas é definitiva. A partir daqui, o novo padrão não é mais uma tentativa. É um processo em andamento. E processos bem mantidos criam estabilidade real. Capítulo 9. Construindo tranquilidade duradoura. Tranquilidade financeira não é ter muito, é não viver em estado de ameaça constante. Existe um ponto na jornada financeira em que a busca por mais dá lugar a algo mais valioso. A tranquilidade. Tranquilidade não é ausência de desafios, é ausência de pânico. É saber que problemas podem surgir, sem que tudo desmorone por dentro. Essa tranquilidade não aparece de repente. Ela é construída. Durante muito tempo, muitas pessoas confundem tranquilidade com segurança absoluta. Mas segurança absoluta não existe. O que existe é capacidade de lidar. Quando você desenvolve essa capacidade, o medo diminui, as decisões melhoram e a vida financeira se estabiliza. Tranquilidade duradoura nasce quando o dinheiro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser uma variável administrável. Você não controla tudo, mas controla o suficiente. E isso muda completamente a forma como você vive. Uma das maiores fontes de tranquilidade é a previsibilidade. Previsibilidade não significa rigidez. Significa base. Saber, mesmo que aproximadamente, quanto entra, quanto sai e onde estão os riscos. Essa clareza simples reduz a ansiedade, mais do que qualquer aumento de renda. Quando você vive sem previsibilidade, qualquer imprevisto vira crise. Quando existe base, imprevistos viram ajustes. Essa diferença muda o estado emocional diário. Outro pilar da tranquilidade é a confiança no processo. Confiança não de que nada dará errado, mas de que você saberá ajustar quando algo der errado. Essa confiança não nasce do otimismo. Nasce da experiência repetida de lidar melhor. Cada decisão consciente reforça essa confiança. Tranquilidade duradoura também exige ritmo sustentável. Muitas pessoas tentam mudar tudo rápido demais. Isso gera desgaste e frustração. Mudanças que respeitam o ritmo duram mais. Você não precisa resolver toda a sua vida financeira agora. Precisa mantê-la caminhando na direção certa. Existe uma liberdade silenciosa em parar de correr. Quando você deixa de viver no modo urgência, suas decisões ganham qualidade. A pressa diminui. A comparação perde força. A ansiedade cede espaço à clareza. Tranquilidade também vem da aceitação do suficiente. Aceitar o suficiente não é se conformar. É sair da corrida sem fim. Quando nada é suficiente, nada traz paz. Quando você reconhece o que já sustenta sua vida, o dinheiro deixa de ser um buraco emocional. Outro elemento essencial é reduzir ruído mental. Ruído vem de excesso de informação, comparação constante e expectativas irreais. Filtrar o que você consome mentalmente. É uma decisão financeira invisível, mas poderosa. Menos ruído gera mais foco. Mais foco gera melhores decisões. Tranquilidade duradoura também se constrói com coerência. Coerência entre o que você diz que quer e o que você faz diariamente. Quando existe coerência, a mente relaxa. Conflito interno é caro financeiramente. Uma vida financeira tranquila não é aquela sem erros. É aquela em que erros não viram catástrofes. Isso só acontece quando existe margem.
margem de tempo, margem de dinheiro, margem emocional. Margem é o que separa estabilidade de caos. Criar margem não exige riqueza extrema. Exige decisões consistentes, gastar menos do que ganha, evitar compromissos desnecessários, respeitar limites. Esses hábitos simples acumulam tranquilidade. Outro aspecto importante da tranquilidade duradoura é a autonomia. Autonomia é não depender emocionalmente do dinheiro para se sentir seguro. Quando sua segurança interna não depende totalmente do saldo, as decisões ficam mais equilibradas. Você não entra em pânico com oscilações. Você ajusta. Tranquilidade também vem de encerrar ciclos internos. Culpa por erros passados, raiva por oportunidades perdidas, vergonha por decisões antigas. Essas emoções drenam energia. Encerrar esses ciclos não é esquecer, é aprender e seguir. Quando você para de carregar o passado financeiro como peso, a mente fica mais leve para construir o futuro. Leveza mental é um ativo poderoso. Existe um sinal claro de que a tranquilidade está sendo construída. O dinheiro para de ser o primeiro pensamento do dia e o último da noite. Ele ainda existe, mas não domina. Isso é liberdade real. Tranquilidade duradoura não elimina a ambição. Ela a organiza. Você ainda pode crescer, melhorar, expandir, mas sem desespero. Crescimento sem desespero é sustentável. Neste ponto, você já entende algo essencial. Prosperidade não é um evento, é um estado construído. Construído com decisões conscientes. Mantido com atenção simples. Protegido com limites claros. A tranquilidade que você constrói não depende do mundo cooperar. Depende de você saber se ajustar. E isso você está aprendendo a fazer. Este capítulo não promete conforto eterno. Promete algo melhor, estabilidade emocional diante do dinheiro. Quando isso existe, a vida fica mais leve. E uma vida mais leve. Toma decisões melhores. A tranquilidade duradoura não faz barulho, mas sustenta tudo. Ela não aparece para os outros, mas transforma a sua experiência diária. E quando ela se torna parte da sua vida, o dinheiro deixa de ser um problema constante. E passa a ser apenas mais uma ferramenta bem administrada. É assim que a estabilidade se mantém. Capítulo 10. Prosperidade. Como estrutura, não sorte. Prosperidade não acontece com quem espera. Acontece com quem constrói. Chegar até aqui significa que algo fundamental já mudou. Você parou de procurar explicações fáceis e começou a enxergar a prosperidade como ela realmente é. Uma estrutura. Durante muito tempo, ensinaram que prosperar era questão de sorte, destino ou talento especial. Que algumas pessoas nasceram para isso e outras precisariam se contentar. Essa ideia é confortável porque tira a responsabilidade, mas também é uma das maiores mentiras financeiras que existem. Prosperidade não é sorte, é sistema. Um sistema simples, muitas vezes invisível, formado por decisões repetidas, limites respeitados e ajustes constantes. Quem prospera de forma duradoura não é quem acerta sempre, mas quem sustenta. A diferença entre quem prospera e quem vive oscilando não está na ausência de problemas, está na presença de estrutura. Sem estrutura, qualquer ganho vira risco. Com estrutura, até dificuldades são administráveis. Estrutura financeira começa com algo básico: clareza. Clareza sobre o que entra, sobre o que sai, sobre o que é prioridade. Não precisa ser perfeita. Precisa existir. A maioria das pessoas nunca construiu essa base e vive tentando crescer em cima do vazio. Estrutura também exige limites conscientes, limites de gasto, limites de risco, limites de compromissos. Sem limites, tudo vira improviso. E improviso constante cobra caro. Limites não travam crescimento, eles o sustentam. Outro pilar da estrutura
é processo. Processo é fazer o básico funcionar, mesmo quando não há motivação. Revisar, ajustar, decidir antes. Quem depende de motivação financeira vive instável. Quem depende de processo vive previsível. Prosperidade como estrutura significa aceitar que não existe ponto final. Não existe agora estou pronto e nunca mais preciso me preocupar. Existe manutenção, mas manutenção não é pesada, quando a estrutura é simples. Um erro comum é achar que prosperar é chegar a um patamar e relaxar completamente. Quando isso acontece, o padrão antigo tenta voltar. Estrutura não elimina risco, ela reduz impacto. Outro aspecto fundamental é tempo. A sorte promete atalhos. A estrutura respeita o tempo. Tudo que cresce rápido demais, sem base, se torna frágil. Prosperidade duradoura cresce devagar, mas permanece. Existe algo libertador em entender isso. Você não precisa correr. Você precisa continuar. Continuar decidindo melhor. Continuar ajustando. Continuar respeitando limites. A continuidade vence o talento isolado. Prosperidade também não depende de controle absoluto. Depende de capacidade de adaptação. O mundo muda. A economia muda. A vida muda. Quem tem estrutura, ajusta. Quem não tem, entra em pânico. Quando você constrói estrutura, o dinheiro deixa de ser algo instável e passa a ser previsível o suficiente para planejar. Planejamento não garante sucesso, mas sem ele, o fracasso é quase certo. Outro ponto essencial: prosperidade não é acumular dinheiro por acumular. É usar dinheiro como ferramenta para sustentar uma vida coerente com seus valores. Quando o dinheiro está alinhado com valores, o conflito interno diminui. E menos conflito gera decisões melhores. Estrutura também envolve humildade financeira. Humildade para revisar, para admitir erros, para ajustar o curso. Quem acha que já sabe tudo, repete erros antigos com novos valores. Existe um sinal claro de que a prosperidade deixou de ser sorte e virou estrutura. Você para de depender de eventos externos para se sentir seguro. Um mês ruim não te destrói. Um imprevisto não te paralisa. Uma decisão errada não te define. Você ajusta e segue. Prosperidade como estrutura muda sua relação com o futuro. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espaço de construção. Isso reduz ansiedade, reduz pressa, reduz decisões ruins. Você não precisa de garantias absolutas para prosperar. Precisa de base suficiente. Base para errar pequeno. Base para corrigir rápido. Base para continuar. Ao longo deste audiobook, você não aprendeu fórmulas mágicas. Aprendeu algo mais valioso: como pensar estruturalmente. Pensar em processos, não em eventos. Em decisões, não em desejos. Em construção, não em sorte. Esse tipo de pensamento muda tudo. Ele tira você da dependência do acaso e te coloca no controle do que é possível controlar. A partir daqui, a pergunta não é mais: quando vou prosperar? A pergunta correta é: que estrutura estou construindo hoje? Porque a resposta a essa pergunta define seu amanhã. Prosperidade não acontece de repente. Ela se revela com o tempo, e quando se revela, não faz barulho. Ela simplesmente sustenta. Este é o encerramento não como um final, mas como um ponto de maturidade. Você agora entende que prosperar não é vencer uma vez, é sustentar bem. E quem sustenta com clareza, disciplina e calma não depende de sorte, depende de estrutura. E estrutura, uma vez construída, trabalha a seu favor todos os dias.